Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal Quiz da Bíblia Online. Você sabe onde Jesus realizou o seu primeiro milagre? Sabe em qual cidade Jesus cresceu? E você sabe o que Jesus usou para curar um homem cego de nascença? Você conhece a história de Jesus, o nosso Salvador? Isso é o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Estão preparados? Então, vamos começar. Pergunta 1. Em qual cidade Jesus encontrou Zaqueu? Belém, Jericó, Samaria ou Cafarnaum? A resposta correta é a letra B. Jericó. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Lucas capítulo 19, versículos 1 e 2. Pergunta 2. Quem disse que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo? Maria Madalena, Marta, João ou Pedro? A resposta correta é a letra D. Pedro. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Pergunta 3. Quem é conhecido como a voz que clama no deserto? Jesus, Elias, João Batista ou Paulo? A resposta correta é a letra C. João Batista. Porque João Batista este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versículo 3. Pergunta 4. Como era o nome do homem que teve a orelha cortada por Pedro? Malco, Barrabás, Simão ou Zaqueu? A resposta correta é a letra A. Malco. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. João capítulo 18, versículo 10. Pergunta 5. Em qual cidade Jesus cresceu? Nazaré, Samaria, Belém ou Jericó? A resposta correta é a letra A. Nazaré. E chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, versículo 23. Pergunta 6. O que aconteceu com os porcos que estavam possuídos com os demônios do homem gadareno? Fugiram para o deserto. Fugiram para o monte. Se lançaram no mar ou se lançaram no rio Jordão? A resposta correta é a letra C. Se lançaram no mar. E Jesus logo lhe permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Marcos capítulo 5, versículo 13. Pergunta 7. Onde Jesus realizou o seu primeiro milagre? Numa sinagoga. Num casamento. Na casa de Pedro. Ou, no monte?
A resposta correta é a letra B. Num casamento. Jesus realizou o seu primeiro milagre transformando água em vinho, em um casamento em Caná da Galileia, conforme está escrito em João capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Pergunta 8. De qual enfermidade Jesus curou a sogra de Pedro? Cegueira, surdez, lepra ou febre? A resposta correta é a letra D. Febre. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. Pergunta 9. Qual rei tentou matar Jesus, quando Jesus era criança? Nero, Acabe, Pilatos ou Herodes? A resposta correta é a letra D. Herodes. Então Herodes mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Mateus capítulo 2, versículo 16. Pergunta 10. O que Jesus usou para curar um homem cego de nascença? Um lenço com água, terra e saliva, água benta ou azeite e ervas? A resposta correta é a letra B. Terra e saliva. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. João capítulo 9, versículo 6. Pergunta 11. Qual rei Jesus chamou de raposa? Herodes, César, Nero ou Clássius? A resposta correta é a letra A. Herodes. Uns fariseus, disse-lhe, sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhe Jesus, ide, e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios, e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Lucas capítulo 13, versículos 31 a 32. Pergunta 12. Como Jesus foi chamado por João Batista? O leão de Deus, o tigre de Deus, o cordeiro de Deus ou o bezerro de Deus? A resposta correta é a letra C. O cordeiro de Deus. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Pergunta 13. Qual era a idade de Jesus, quando foi encontrado no templo, ensinando aos doutores? 10 anos. 12 anos. 14 anos. Ou 15 anos? A resposta correta é a letra B. 12 anos. E, tendo ele já 12 anos, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas capítulo 2, versículos do 42 ao 46. Pergunta 14. Qual o significado da palavra Rabi? Deus, Filho, Salvador ou Mestre? A resposta correta é a letra D. Mestre. E Jesus,
Voltando-se vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que, traduzido, quer dizer mestre, onde moras? João capítulo 1, versículo 38. Pergunta 15. Qual apóstolo andou sobre as águas? João, André, Pedro ou Tiago? A resposta correta é a letra C. Pedro. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 29. Pergunta 16. De qual fonte a samaritana tirou água para Jesus? Fonte de Jacó. Fonte de José. Fonte de Abraão. Ou, fonte de Davi? A resposta correta é a letra A. Fonte de Jacó. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. João capítulo 4, versículo 6. Pergunta 17. O que Pedro encontrou no sepulcro de Jesus? Um anjo. Os soldados. Os lençóis dele. Ou, coroa de espinhos. A resposta correta é a letra C. Os lençóis dele. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. João capítulo 20, versículo 6. Pergunta 18. Sobre o que Jesus falou aos discípulos, após a sua ressurreição? Falou sobre os pecados do mundo. Falou sobre o reino de Deus. Falou da sua crucificação. Ou, falou sobre a sua volta? A resposta correta é a letra B. Falou sobre o reino de Deus. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3. Pergunta 19. O que Jesus disse ao ladrão arrependido, durante a crucificação? Peças perdão e serás salvo. Te arrependas e estarás no céu. Se afaste de mim. Ou, hoje estarás comigo no paraíso? A resposta correta é a letra D. Hoje estarás comigo no paraíso. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Pergunta 20. Qual evento aconteceu antes de Jesus ressuscitar? Um terremoto. Uma ventania. Um eclipse. Ou, um temporal? A resposta correta é a letra A. Um terremoto. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Mateus capítulo 28, versículo 2. Conseguiu acertar mais de 10 perguntas? Parabéns! Não se esqueça de colocar nos comentários quantas respostas você acertou. Ajudem a divulgar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com os amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você
e sua família.